Todos prontos aí, gente, já? Bom, boa noite a todos. Nós tivemos uma reunião onde estavam presentes o ministro Haddad o ministro Tebet, líder do governo, na Câmara, no Senado, diversos ministros, o vice-presidente do Senado, representante do Senado, a nossa participação na entrega do texto do arcabouço já assinado pelo presidente Lula. Oficialmente, o trâmite será enviado, lógico, eletronicamente para a Câmara dos Deputados e o dia de amanhã será, no início da tarde, a nomeação do relator. Nós estamos falando ao longo de todos esses dias, na expectativa do texto, de todas as suas consequências, para um clima de mais tranquilidade e sinais positivos para que o nosso país, através do nosso dever de casa, não é, que a gente vem pregando, na consequente busca de medidas saneadoras que deem previsibilidade aos investidores, ao mercado, a tranquilidade econômica do país, a gente possa se debruçar sobre esse assunto e sobre esse projeto de uma maneira muito rápida, como a gente vem tratando. Se tudo for do jeito que nós estamos pensando, nós iremos fazer a nomeação do relator amanhã, direto ao plenário, pedir todos os trâmites e ajuda aos líderes para que favoreçam, para que essa matéria venha, e apertar o debate, torná-lo público, com o texto publicado, com o texto com todos os seus detalhes, para que a gente possa, ao longo desses dias, fazer esse debate o mais transparente possível, os acordos que nós sempre tratamos e conversamos com o ministro Haddad e as lideranças da Câmara dos Deputados. A nossa confiança é plena, né? E nós teremos um bom resultado, uma boa lei que servirá de base para outras medidas que se seguirão, e aí a gente vai ter que ter a ajuda de todos, uma compreensão sempre muito transparente do que vai ser tratado, como uma antessala à reforma tributária que nós vamos nos dedicar de corpo e alma após e com sucesso vencer essas etapas. Então, o relatório basicamente é esse. Coloco aqui à disposição das perguntas e, lógico, o ministro, se quiser. Quem vai ser o relator? Amanhã a gente anuncia logo depois do almoço. Não tem definido ainda, a gente vai receber o texto. Hoje foi feita toda a formalidade aqui dentro, mas a gente precisa dar uma observada e os nomes são os nomes que estão postos aí, não vai ter nenhuma surpresa os que já estão sendo cotados. Aprovar o texto do plenário? Como? O senhor mantém aquela presidencial de dia 10? Trabalhar e dedicar muito de esforço com os líderes da casa. Nada acontece naquela casa sem o envolvimento dos líderes partidários. Não é o presidente que determina a aprovação ou não. A gente somente vai fomentar as discussões, facilitar o debate e pautar o projeto no tempo adequado, que requer, né? Nós temos um compromisso e um desafio muito grande de discutir uma reforma tributária no primeiro semestre, e é importante que nós tenhamos o arcabouço com todas as suas condicionantes discutidas e votadas antes da reforma tributária. Portanto, a gente tem prazo. Se nós pudermos cumprir o prazo de até o dia 10 de maio na Câmara, eu acho que atende bem, dá um debate tranquilo num tema que você passaria aí mais ou menos quase que 15 dias discutindo diariamente com amplo acesso a todos os meios de comunicação. Que pontos o senhor prevê maior polêmica, prefeito? Que pontos do arcabouço o senhor prevê maior polêmica? Nós não vamos antever problemas. Não é? As polêmicas ou as situações de discussão interna caberão aos partidos políticos. Não cabe agora a gente estar procurando dificuldades. Vamos tratar com tranquilidade, com transparência, muita discussão e franqueza no que a gente quer. As linhas mestras foram traçadas, elas estão compatíveis e nós esperamos entregar
a melhor lei possível para estabilizar esse momento de muita inquietude no Brasil em relação a essas versões que são criadas. Presidente, se eu fizer exceções, se for apresentado nessa proposta, aqueles gastos fora da lei, eles prejudicam de alguma forma a tramitação internamente e a proposta que foi apresentada para vocês? Não, essas versões, é isso. A gente discutia com o ministro Haddad. A princípio, o que está fora da regra endureceu no que é constitucional. Então não há no acompanhamento do governo, do Ministério da Fazenda, nenhum gasto fora da regra que ele já não existisse, que não tivesse sido endurecido. Nós vamos tratar, é importante que vocês tenham isso e repercutam isso com muita naturalidade. Nós vamos tratar com muita transparência, debate amplo, discussão franca, tá certo? E com a tranquilidade que esse texto deve ter, por obrigação, mais de 308 votos pelo menos. O quórum constitucional dele é 257, mas nós vamos procurar apoio acima do quórum constitucional. Presidente, embora seja uma discussão de Estado, o senhor avalia que essa dificuldade do governo de formar uma base pode atrapalhar nesse calendário curto de uma aprovação? No arcabouço, não. Da reforma tributária? Aí é outra questão também nacional e outros interesses vão dificultar ou facilitar. Vai depender da nossa competência em votar um arcabouço justo e de umas medidas saneadoras que sirvam de alicerce para ele. Se as medidas que servirão de alicerce para a manutenção de um arcabouço bom, correto, justo para o desenvolvimento do país, eu entendo que elas facilitarão a votação da reforma tributária. Elas anteciparão algumas discussões. Presidente, o fato do relator possivelmente ser um partido que não é da base do governo, isso facilita ou dificulta a tramitação? Se o senhor achar que eu vou dificultar, o senhor acha que eu vou dificultar? Então, se o senhor não acha, eu também não acho. Presidente, o governo ainda não teve um grande teste no Congresso para medir a base. Como é que fica esse ambiente da votação do nosso? Olha, a preocupação de formação de base não é do presidente da Câmara. A formação de base é uma atribuição e preocupação da Secretaria de Relações Institucionais, de quem faz a articulação política do governo, do líder do governo que está aqui do lado. A gente vai chegar no momento adequado, pensando no país, com tranquilidade para discutir e votar esses assuntos. Então, esse assunto que nós estamos a tratar hoje, gente, não vamos antecipar outras situações. Esse assunto é prático, todo mundo estava ansiando pelo arcabouço. O arcabouço chegou, está entregue na Câmara, nós vamos nos dedicar a discuti-lo. Esse tema é um tema de interesse nacional, é um tema de país, é um tema que está causando apreensão, que está causando ansiedade, que tem muita especulação e nós vamos diluí-la ao longo desses 15 dias e chegar a uma aprovação com muita tranquilidade. A ideia é que as medidas saneadoras, sejam apreciadas também nesse mesmo período? Após o arcabouço. E se depender de mim, passo a passo. Muito obrigado a todos. Como é que o senhor vai se colocar na articulação da aprovação desse texto? O senhor vai Olha, tanto o presidente Lira quanto o presidente Pacheco são testemunhas do esforço que nós fizemos durante a transição para aprovar uma PEC que garantiu a passagem de governo em ambiente democrático. Eu não canso de repetir, se não fossem essas duas lideranças, o Brasil teria muita turbulência e graças à serenidade, ao pulso firme na condução dos trabalhos, foi possível chegar até aqui. Não são coisas fáceis de votar. A PEC da transição não foi fácil, o arcabouço tem uma construção complexa, é uma mudança de regra que, na minha opinião, vem para melhorar a gestão pública. Nós temos, além da regra em si, um conjunto de medidas para garantir o equilíbrio fiscal o ano que vem e depois a reforma tributária que vem garantir a sustentabilidade de longo prazo da base fiscal do Estado brasileiro. Eu sou da opinião que nós temos que ter um orçamento que seja um orçamento fixado à despesa como proporção do PIB e que ele tenha uma estabilidade no tempo. Nós estamos atuando hoje junto aos tribunais superiores, junto ao Senado e à Câmara, junto ao próprio Executivo, para garantir essa nova etapa da economia brasileira. Orçamento equilibrado,
finanças robustas, margem que já está para lá de dada de redução da taxa de juros, e o país voltar a crescer de maneira socialmente sustentável e fiscalmente sustentável. Eu não vejo dificuldade nisso. Nós temos 600 bilhões de renúncia fiscal no orçamento federal, quase isso. 600 bilhões de reais. Nós estamos querendo rever 1/4 dessa renúncia para garantir a sustentabilidade fiscal do país. É algo que já está na agenda desse país há muitos anos. Teve até emenda constitucional aprovada com essa finalidade. E nada foi feito. Pelo contrário, tudo piorou de lá para cá. Nós queremos enfrentar esse debate com a sociedade. Porque cada renúncia fiscal indevida é uma pessoa a mais passando fome. É uma pessoa sem creche. É uma pessoa sem médico. É uma pessoa sem medicamento no posto de saúde. É isso que nós não queremos continuar assistindo. Então, todos, aqueles que não pagam, passarem a pagar os impostos devidos de acordo com a lei, todo mundo vai ter uma economia melhor, com menos juros, com menos inflação, com mais emprego. É uma conta simples de entender. Qualquer economista de bom senso sabe que é necessário fazer essa varredura no orçamento e banir do orçamento esses benefícios indevidos, que muitos entraram lá, ninguém sabe pela mão de quem, precisam sair. Então, um orçamento mais transparente possível. Outra confusão que é feita, regra de gasto tem a ver com regra de gasto. O superávit primário tem a ver com as receitas recorrentes e todas as outras receitas. Nós temos várias receitas extraordinárias que são consideradas para fim de equilíbrio orçamentário. Nós excluímos isso da regra de gasto justamente para dar segurança de que a despesa vai andar sempre atrás da receita, de forma sustentável. E que se isso não for atingido, se as metas fiscais não forem atingidas, você tem uma redução da velocidade do crescimento da despesa em relação à receita. Então é um mecanismo que pode funcionar muito bem se toda a agenda for cumprida. Nós não estamos entregando para a Câmara e para o Senado só uma nova lei de responsabilidade. Nós estamos trabalhando junto às casas, as medidas provisórias que estão em tramitação, os projetos de lei que estão em tramitação e os que vão ser encaminhados ao longo das próximas semanas. Alguns aguardando o momento oportuno em virtude de decisões judiciais que serão tomadas nos próximos dias. É disso que nós estamos... Falo da subvenção. Né? Então são contas bilionárias que precisam ser ajustadas definitivamente. O Brasil não aguenta mais sangria. É muita sangria. Ministro, essas exceções que estão no texto, como é que o senhor chegou especificamente a elas? Porque isso facilita, na opinião do senhor, a tramitação no Congresso? Elas não estão no texto, elas estão na Constituição. A única coisa que nós fizemos foi reproduzir no texto aquilo que já está na Constituição, que não pode ser alterado por lei complementar e nem por lei ordinária. Então, nós já esclarecemos isso, que está lá as excepcionalidades que constam do texto constitucional. O senhor tentou equilibrar a balança entre versões mais ortodoxas e versões mais frouxas do teto de gasto. O senhor teme que aconteça o que lá no Congresso? Que eles afrouxem mais a frente ou que eles acertem mais a frente? Olha, você sabe que tem economistas muito ortodoxos e economistas muito heterodoxos no Brasil. Nós dialogamos com os menos ortodoxos e menos heterodoxos para compor um quadro que seja de razoabilidade, para que nós possamos honrar os compromissos com a população, sobretudo a população de baixa renda, sem colocar em risco as trajetórias macroeconômicas, a trajetória macroeconômica desejável. Então, eu não vejo... Uma das nossas preocupações no mercado, na verdade, hoje não é necessariamente em relação ao arcabouço, mas as medidas de receita que foram adotadas. E uma coisa que provocou turbulência hoje foi, por exemplo, a decisão com relação à tributação de importações abaixo de $50. Como o senhor responde a essas preocupações e como é que o governo vai segurar essas receitas se depende ainda da aprovação do Congresso e de uma série de outras questões que o governo não controla? Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer de público a condução que vem sendo dada pelo presidente Arthur Lira, pelo presidente Pacheco,
pelo Guimarães, deputado Guimarães, que é líder do governo, mostrando a seriedade com que as medidas que vieram, algumas do governo passado, como o caso do preço de transferência, uma coisa muito importante, o preço de transferência, nós reduzimos em 1 ano o prazo para ter impacto em 2024. A Câmara já aprovou, já está no Senado, eu já conversei com o relator. Isso vale para o PERSE, isso vale para o PIS/COFINS, isso vale para o CARF. O CARF nós vamos encaminhar semana que vem o mesmo projeto encaminhado por medida provisória, por lei ordinária com pedido de urgência, para atender uma combinação de esforços da Câmara e do Senado para dividirem o trabalho em relação a essas medidas. Semana que vem outras medidas vão chegar. Esse assunto das encomendas não vai afetar em nada, porque nós temos 8 meses para achar uma solução administrativa que atenda o pedido do presidente da República, sem prejuízo do combate ao contrabando. Porque nós estamos garantindo isonomia de concorrência. Ninguém está contra a concorrência. O que nós estamos contra é um grupo econômico que não gera um posto de trabalho no Brasil, concorrer em condições absolutamente vantajosas em relação a todos os outros portais e ao comércio em geral, presencial no Brasil, nas comunidades, as redes. Nós não queremos prejudicar. E nós temos até o fim do ano. Eu garanto para você que ainda em maio nós vamos apresentar uma solução administrativa para corrigir essa distorção, contando inclusive com o apoio dos Correios, que é o caminho pelo qual essas encomendas chegam ao Brasil. Então nós não temos dificuldade em atender o presidente da República, mirando a mesma meta estabelecida no plano. Quanto o arcabouço permite o crescimento das despesas em 2024 em relação à porcentagem do PIB? Isso vai depender de uma série de fatores que ainda estão para ser verificados, como você vai ler no projeto de lei complementar. Você tem que garantir que a despesa cresça no máximo 70% do crescimento da receita, com um limite superior de 2,5%. Então é isso que está estabelecido para cumprir. Olha, a Câmara tem o seu ritual. Nós tivemos sempre uma relação muito respeitosa com a Casa. Eu me coloquei à disposição do presidente de falar quantas vezes for necessário com os líderes de todos os partidos, inclusive da oposição, porque vários já deixaram claro que uma coisa é a oposição ao governo, que felizmente nós estamos numa democracia e isso é da democracia. A outra coisa é uma oposição ao Estado brasileiro. E ninguém quer fazer uma oposição ao Brasil. Então, muitos líderes, inclusive de partidos da oposição, disseram: olha, Haddad, o que é importante para a sociedade, para o Estado brasileiro, nós vamos separar. Reforma tributária, acabou, são coisas muito importantes para o Brasil. Nós vamos tratar isso com a generosidade que o Brasil precisa nesse momento. E os temas em que governo e oposição discordam, aí é o jogo democrático que vai definir o placar. Você acha que esse entendimento do partido do senhor também, porque o PT, tem gente do PT que não gostaria nem que tivesse sendo discutido isso? O que nós precisamos, só para encerrar, que o presidente está deixando o recinto, é o seguinte: seria o ideal é votar Câmara e Senado no primeiro semestre. Por quê? Porque o planejamento precisa de tempo para elaborar o orçamento de 2024. Nós não escapamos do prazo constitucional de remessa da lei orçamentária. A lei orçamentária precisa ser feita com base na nova regra ou na velha. Né? A própria LDO vai ter que ser reformada, encaminhada à luz da nova regra. Tá bem? Obrigado. Vamos lá. Obrigada, gente.